roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Falar de Chico Buarque é sempre muito complicado, porque, primeiro, como um autor vivo, né, a obra dele está em permanente construção. Pensando um pouco, né, naquilo que ele já fez e como ele aborda a ideia de Brasil e o povo brasileiro na sua obra, a gente pode lembrar, por exemplo, que o Chico ele tem músicas bem emblemáticas que falam de sentimentos nacionais. Então a gente pode lembrar, por exemplo, uma música famosa, Sabiá, que é uma canção que vai falar muito um sentimento, né, de saudosismo com a pátria, uma canção que vai valorizar alguns elementos nacionais e vai então despertar o interesse do brasileiro para com esses símbolos, né? É uma canção que dialoga muito, por exemplo, com vários poemas da literatura brasileira fundamentais, Gonçalves Dias, Canção do Exílio, vai dialogar também com o próprio hino nacional. Então ali o Chico fala um pouco do sentimento daqui da pátria como algo de saudade. Pode pensar, por exemplo, o Chico que vai falar de um assunto que é o ópio do nosso povo, que é o futebol, né? Uma canção chamada Futebol, em que ele vai trazer ali, talvez, as suas referências de jogadores da infância, e monta uma linha de passe com esses jogadores, vai dizer de como o futebol é importante para o brasileiro. Vai falar das mulheres. O Chico é um grande autor que conhece como ninguém a alma do universo feminino. Ele vai traçar perfis de mulheres que habitam o Brasil de alguma forma, mulheres submissas, mulheres traídas, mulheres trabalhadoras, e isso talvez seja o grande ponto interessante de Chico quando ele dialoga com o seu público feminino, né, que é a grande massa, o idolatra, enfim, e acho o Chico um grande, né, compositor. Tem uma música que eu acho que resume muito bem o que o Chico pensa no povo brasileiro, que é Para Todos, que ele vai dizer de todos os cantos do Brasil, ele vai saudar os grandes músicos, cantores, compositores brasileiros. De uma forma ali, por meio da relação com a música, o Chico homenageia o baiano, o paulista, o mineiro, e tenta sintetizar tudo isso na figura de um grande amigo dele, parceiro, né, que está na letra da música, que é o Antônio Carlos Jobim. Então o Jobim, quando ele fala, né, foi Antônio brasileiro, porque brasileiro era o sobrenome, então o Jobim também. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio brasileiro. Agora, culturalmente, eu acho que o Chico ele é um ponto de bastante relevância para a cultura brasileira, não só no aspecto musical, mas também no aspecto artístico em geral. A gente tem que lembrar que o Chico, antes de músico, ele é um grande intelectual, né? Biograficamente,
ao pensarmos no Chico na sua filiação, ele é filho de Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores pensadores sobre a cultura brasileira, dono, entre aspas, de um dos livros mais importantes para quem estuda a cultura nacional, que é o Raiz do Brasil. Portanto, o Chico já nasce dentro de um ambiente de pensamento sobre a cultura brasileira que o pai mesmo embarcou boa parte da sua vida acadêmica como professor, enfim. E aí o Chico, desde pequeno, então, de alguma forma, passa a participar desse universo de cultura brasileira e aos poucos, né, com a sua obra, não só musical, mas, por exemplo, a sua obra teatróloga, né, a sua obra literária, no caso, também tenta sintetizar um pouco dessas interferências que ele pode causar na cultura nacional. Se a gente pensar, por exemplo, não só o Chico cantor, mas o Chico que escreve uma obra como Calabar, que é um texto teatral de diálogo muito interessante entre o contexto em que ele se quer a década de 70, né, o período militar brasileiro, e também eu posso pensar a relação com o texto do Calabar que ele coloca ali no papel, que é as invasões holandesas, a discussão sobre o domínio comercial do açúcar. Considerá-lo um grande cantor, um grande compositor, eu acho que é dever de todos. Quem gosta, quem não gosta de Chico, tem que saber que ele tem uma importância grandiosa, e talvez por isso ele seja hoje um símbolo, um expoente de uma geração que infelizmente está envelhecendo, né? E aí eu coloco junto do Chico, né, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todo esse povo que hoje já beira os 70 anos, e o Chico simboliza muito isso, né, essa capacidade criativa que esses artistas, que esses autores, que esses intelectuais tiveram desde a década de 60 até hoje, são praticamente aí 40, 50 anos produzindo algo de significativo no Brasil, e que de uma certa forma contribuem para a cultura brasileira ter ali no século XX os seus alicerces, ter no século XX as suas referências, e o Chico acho que muito mais no nível da composição do canto, né, um dos grandes poetas nesse sentido. Ele maneja como ninguém a palavra, ele conhece muito bem a estrutura lexical, a estrutura sintática do texto, portanto ele não passa apertos, ele não é um poeta que busca uma palavra em desespero, ele é um poeta, ele é um músico que a palavra caminha até ele de maneira muito fluida, muito fácil. Pensar um pouco o Chico como um dos últimos moicanos brasileiros de fato culturalmente importantes, é só você parar e pensar o quão o Chico é impactante em outras culturas que não a brasileira. Como o Chico é ouvido e reverenciado em países cuja a música e a literatura são extremamente importantes, como a França, como a Itália, como a própria Inglaterra. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.